Fala galera, beleza? Gustavo Alceu aqui do canal Sou Tricolor RJ. Vamos lá para mais uma notícia do Flusão, ficar atualizado com a possível escalação do Fluminense contra a LDU nesse jogo de hoje. É um jogo histórico ao qual a gente vai em busca da Recopa, tá? Desde já eu já peço para você se inscrever no canal, deixar seu like e deixar seu comentário qual você acha que deve ser a escalação do Fluminense para esse jogo contra a LDU, que é muito importante, beleza? Vou fazer o meu comentário crítico aqui também em cima, qual é a minha opinião, já como deve ser a escalação do Fluminense na parte da frente, e vai ter a opinião do pessoal do Troca de Passes aqui também. Então, bora para lá pro vídeo sem mais enrolação. O Fluminense que vai jogar a final da Recopa Sul-Americana contra a LDU. Primeiro jogo lá na altitude de Quito, no Equador, o segundo no Maracanã. O jogo é amanhã. Vamos colocar aqui a provável escalação do Fluminense. Quem Fernando Diniz irá escalar para esse jogo lá, hein? Será que ele vai aprontar alguma surpresa? A provável escalação é essa daí, ó. Fábio, Guga na lateral direita, né? Samuel Xavier ainda não está recuperado. Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo na lateral esquerda. Meio campo com André Martinelli, Paulo Henrique Ganso. No ataque, Arias, Cano e aí a dúvida, né? O Keno andou machucado, não sabe se joga. Se o Keno não jogar, será que vai mesmo o Renato Augusto para um jogo na altitude? Será que o Renato vai tentar, será que o Diniz vai tentar segurar a bola para se defender da altitude, do rápido time da LDU? Será ela a melhor estratégia? O que te parece, Carlos? Não me perguntaram, né? Mas eu já vou dar minha opinião aqui antes dele fazer a pergunta para os comentaristas ali. Tipo assim, no lugar do... ele tá escalando o time titular que foi da final da Libertadores. Salvo pelo Thiago Santos ali, que ele colocou na zaga no lugar do Nino, né? Tá ocupando a vaga do Nino, né? Mas eu tô curtindo essa escalação que a gente vai enfrentar a LDU lá na altitude. Só que o Keno, por ser dúvida, eu não acho que seria interessante a gente jogar com o Renato Augusto ali do lado esquerdo, né? Essa é a minha opinião. Porque ali do lado esquerdo a gente pode jogar com o John Arias e jogar com o Douglas Costa do lado direito também como opção. Que o Douglas Costa tem vindo jogado bem em algumas partidas, né? É um jogador veloz que vai ser interessante a gente estar utilizando ele lá na altitude, lá na casa da LDU, né? Pra gente poder sair de lá com esse resultado, pelo menos com esse empate e com, ou talvez com uma vitória. Mas segue aí as notícias aí, beleza? Segue aí o comentário aí, a resenha do pessoal do Troca de Passes. Pelo menos na teoria, tendo o Keno, eu acho o Keno a melhor estratégia, por algumas razões. O Fluminense já é um time capaz naturalmente de segurar a bola. E se ele conseguir impor o jeito dele de jogar, ele vai ter feito uma parte importante do que se considera a lição para jogos na altitude. Ficar mais com a bola, se desgastar menos, tentar fazer o adversário correr um pouco e sofrer menos defensivamente. Seria um ponto da estratégia já executado. Além disso, acho que o Keno dá a possibilidade, e vai haver momentos em que a LDU vai tentar pressionar o Fluminense e atacar, ele tem a possibilidade de ter esse escape importante, e o Fluminense não tem tantas opções assim de ataque à profundidade, especialmente quando não tem o John Kennedy, que é desfalque, aliás, não pode jogar porque foi expulso na final da Libertadores. E para completar mais um motivo, para mim o Renato Augusto, que acrescenta muita qualidade técnica, muito entendimento do jogo, muita experiência, nem é um jogador que, se entrar, seria uma escolha por definição ruim, mas eu acho que ele ainda não tem o espaço dele no time, ainda não é tão simples de encontrar, já nessa formação que já tem o Ganso, ele encontrar o posicionamento dele
e o Fluminense ter com ele em campo, sem o Keno, essa opção de ataque à profundidade. Então, por tudo isso, como o Renato Augusto é uma chegada mais recente, não totalmente adaptada ao modelo de jogo e ao time, para um jogo decisivo como esse, eu imagino que o Keno seja a melhor opção. E tem uma outra questão, Alex. Tenho a impressão de que para um jogo desse nível tem tudo para ser um jogo muito físico. O LDU costuma jogar dessa maneira, imprimindo muita velocidade, normalmente com 2 pontas muito rápidos. Talvez o meio-campo com o Ganso e com o Renato, ele fique menos combativo, né? Menos físico do que talvez, imagino eu, o Fluminense precise. Eu acho arriscada a decisão, caso não tenha o Keno, da escolha do Renato Augusto. Talvez optasse por um jogador fisicamente mais competitivo. Não te parece uma ideia a se pensar? Eu acho que o melhor de tudo, o Mansur foi bem na questão do Renato. O Renato ele vai conseguir entender muito bem o ambiente, só que pode pesar justamente por causa do lado esquerdo, porque tem o Marcelo. Né? Então também pode criar um volume, que eles são um time, eles não são de ficar trocando, às vezes são muito objetivos para tentar realmente não deixar com que os adversários se adaptem e ao mesmo tempo possam atrapalhar nisso um pouco mais. Mas ao mesmo tempo, esse time do Fluminense já é muito calejado, assim, né? Nesse sentido de posicionamento, na parte emocional, é um time muito seguro do que tem que fazer. E, ao mesmo tempo, tem que saber entender que realmente lá você não vai conseguir manter o mesmo nível de jogo, obviamente, o tempo todo. Vai realmente te atrapalhar fisicamente e atrapalhando fisicamente até para você manter sua posse de bola. Então, óbvio que se você tiver um Renato, é bem provável que Renato e Ganso ao mesmo tempo, você perca algo, você ganhe de outro lado. Porém, se você não consegue, pela parte física, ter uma boa posse de bola, você vai ter que correr muito atrás, aí vai desgastar ele sem a bola. Então, se você tem que correr atrás, você tem que para você ter a bola, você tem que recuperar, né, Alex? Tem que recuperar, daí você vai gastar energia. Essa é uma questão. E aí você não tem como, de repente, no segundo tempo, você fala, poxa vida, eu vou trocar um pelo outro para manter pelo menos uma característica. Então, estrategicamente, pode não ser, de repente, a melhor ideia. Se não fosse, se o Keno não estiver à disposição e vamos supor que o Renato não seja a escolha, quem seria para essa vaga? Quem você imaginaria que poderia entrar nessa vaga? Eu penso no John Kennedy, cara. O Kennedy estava suspenso. Então ele foi expulso na final da Libertadores, né? Então, quando comemorou o gol na arquibancada. É difícil você pensar, de repente, em alguém que tem essa mesma ou característica parecida, porém, como o Aras aqui ele também faz essa parte da beirada e tudo, você pode ter um cara lá também para te dar um suporte físico, que poderia ser algum outro atleta que pudesse não fazer a mesma característica do Keno aberto ou do Renato por dentro. Por exemplo, Arias do lado esquerdo e Douglas Costa no lado direito. Se ele quiser um ponto, Douglas Costa. Pode ser uma ideia. A minha dúvida, eu estava pensando aqui sobre o Douglas Costa, é o quanto o Diniz já tem uma segurança de tê-lo num jogo. Sim. E também com a exigência física, né? Ele não é um jogador que está no auge da forma. Mas ele tem uma boa também retenção de bola, de força, malandragem, experiência. Né? Retenção de bola, que também sabe partir do lado do campo, mais adaptado ao time, não vai te dar tanta profundidade. Lima. Recém-chegado, Terãs. Que compete menos também, Compete menos. Mas ele tem coisa, eu até tinha pensado em algo desse tipo, mas o Arias e a entrada do Douglas, eu acho que mantém um pouco mais a cara de time que o Diniz ele gosta, né, cara? Vamos aguardar. Quem tem entrado e feito esse papel de referência, não sei como é o funcionamento junto com o Cano, mas é um jogador que retém bola, corre mais também na vertical, o Lelê. Mas não sei se seria uma primeira alternativa. Eu acho que fugiu o nome do que veio do Botafogo? Gabriel Pires? Gabriel Pires, acho que também fisicamente seria uma... competir. Mas aí só se ele fizesse um Gabriel Pires junto com o André e Martinelli no meio, para fazer como se fosse 3 volantes assim, porque daí o Marcelo ele vai ser liberado e não tivesse alguém lá agudo, né? Mas aí o resultado Marquinhos, por exemplo? O Marquinhos está pronto, se estiver pronto para jogar. Marquinhos fisicamente ficou à disposição no último jogo. Imagino que ele deva estar pronto. Se ele poderia ser Arias lá e Marquinhos ou coisa que também do lado direito. Também poderia ser uma opção. Só que às vezes acessar a lista. Pode ser que um jovem ele sinta mais e tenha mais dificuldade de dosar, lidar, né, também, né? Em dosar e de lidar com essa dificuldade. Então o Douglas poderia pensar em
em jogar, apesar que o... Então é o seguinte, você que está assistindo aí, amanhã assista ao Troca de Passes. É isso aí, galera. Eu trouxe para vocês as informações do Troca de Passes, o comentário do Alex e dos outros dois comentaristas ali do Troca de Passes, né? Eles fizeram uma resenha sobre a escalação do Fluminense agora para a LDU, né? Que a gente vai enfrentar hoje na Recopa, 9h30 da noite, na Globo, entre outras. Tem no YouTube também, no canal Gold e em outras plataformas aí também. Mas enfim, o que ele falou ali foi tipo, bem dizer, a gente já tem o Douglas Costa com mais experiência, né? Seria uma opção bem melhor do que tipo o Renato Augusto, mas não por causa da experiência, mas porque o Douglas Costa já é alguém que já tem uma dinâmica maior de jogo quando se fala em velocidade, né? Em estamina, em resistência. E o Renato Augusto e o Ganso começar jogando junto, a gente já viu essa experiência no último jogo contra o Vasco. Acho que contra o Vasco a gente começou com o Renato Augusto e Paulo Henrique Ganso, e tivemos dificuldade na construção ali do jogo. Por quê? Porque a gente tinha criação, mas não tinha tanta marcação e dinamismo ali de jogo. Então, por isso que eu concordo com eles também, assim como eu falei no início do vídeo. Douglas Costa do lado esquerdo seria uma ótima opção, né? Não, do lado direito seria uma ótima opção, e o John Arias do lado esquerdo, porque ele pode jogar em qualquer um dos lados do campo. A gente já viu isso desde o ano passado. O Arias vem fazendo essa versatilidade aí dentro de campo, de opção aí pro Diniz. Mas o Diniz é o paizão, o Diniz é o técnico, ele vai tomar a melhor decisão. Mas eu espero que ele não comece com Renato Augusto e Ganso na altitude logo de começo de jogo. Ainda mais que a gente vai ter ainda Felipe Melo e Marcelo ainda na parte de trás, com menos resistência, o pessoal que tem mais idade, né? Então é isso. Deixa sua opinião aqui embaixo, que vai ser muito interessante. Qual você acha que deve ser a escalação para o jogo de hoje contra a LDU. Tamo junto e até o próximo vídeo.